Olá, sejam bem-vindos à Fraternidade. Se você está começando a estudar para concurso público, com certeza você já ouviu falar no nome desse homem, Evandro Guedes. Bem, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu tinha muita dificuldade em algumas matérias, normal, como qualquer concurseiro tem. Bom, e os vídeos de Evandro Guedes... os vídeos de Evandro Guedes é bom para a galera que está começando a estudar, porque ele motiva, joga o concurseiro lá para cima, e aí você fica motivado para trilhar e encontrar o seu caminho ali no mundo do concurso. É importante destacar que a jornada de um estudante, ele passa por muitos percalços. E aí no meio do caminho ele se perde, não quer mais estudar e aí desiste do seu sonho. Então é importante que esse concurseiro ande com alguém que esteja ali te motivando, né? Para que ele possa trilhar o seu caminho com mais conforto, alegria, e que a jornada dos estudos não se torne tão enfadonho, né? Tão cansativa e chata, né? Como deveria não ser. Então comigo também não era diferente. Antes de eu começar a estudar, eu sentia essas dificuldades. Quando eu vi os vídeos de Evandro Guedes falando daquele jeito, tal, e aí aquilo me motivou bastante, né? Aquilo me deixou pra cima, eu falei, poxa, é isso mesmo que eu quero. Muitas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, normal, né? Nem todo mundo dá pra agradar todo mundo, mas eu acredito que meus ideais batem com os ideais dele sobre concurso público, e isso me jogou muito pra cima, e eu comecei a estudar, comecei a sentir animado, motivado. Só que eu percebi que eu passava muitas horas, algumas vezes eu perdi algumas horas vendo vídeos motivacionais, não só os vídeos de Evandro Guedes, como qualquer outro vídeo motivacional, né? E deixava de estudar. E é esse o ponto onde eu quero chegar nesse vídeo. Ficar vendo vídeo motivacional demais também não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Então foi aí nesse momento que eu decidi dar um passo além, né? Focar apenas nos estudos para não perder o tempo, né? Muito tempo ali assistindo vídeos motivacionais. Então era importante que eu percebesse as mensagens ali de Evandro Guedes e que aquelas mensagens me motivassem e eu não permanecesse ali tão passivo. Eu precisava naquele momento agir. Então esse pontapé inicial das mensagens dele foi interessante para que naquele momento eu começasse a agir realmente, onde a mensagem começasse a fazer sentido realmente para mim, e ali eu começasse a verdadeiramente criar um cronograma de estudo, um sistema de estudo, um sacerdócio ali pelos estudos, ou seja, eu pudesse verdadeiramente criar uma disciplina para os meus estudos e saísse da zona de passividade e começasse a entrar ali em uma zona de ação, certo? A armadilha da motivação contínua sem uma ação é um problema na vida dos concurseiros. Então eu decidi que ficar, como eu disse, só vendo vídeos motivacionais não ia me levar a lugar nenhum. E eu precisava mudar, eu precisava parar de ver vídeos motivacionais e começar a criar a minha própria motivação através dos meus estudos. A gente tem Stephen Covey, Tony Robbins, ou seja, eles vão falar necessariamente a importância de agir nos seus projetos, a importância de agir em detrimento de ficar somente sonhando, planejando e tal. Dale Carnegie, por exemplo, ele fala que a inação gera dúvida e medo, a ação gera confiança e coragem. Se você quer conquistar o medo, não fique em casa pensando sobre isso, saia e se ocupe, né? Então essa frase, né, ela destaca a importância de agir para superar os medos, para superar ali dúvidas, né, eventuais dúvidas que você tem, né? Então muitas das vezes sonhar é ter uma certeza de alguma coisa, mas é dúvida de como fazer. Então ele vai falar que o caminho para desenvolver confiança e coragem é a ação, e não a contemplação, você ficar ali sonhando. Stephen Covey também fala que não sou produto de minhas circunstâncias, sou produto das minhas decisões. Então ele vai dizer que são nossas decisões e não as nossas circunstâncias que nos definem. Então são literalmente as nossas decisões que vai sair, que vai tirar a gente de uma zona de passividade para uma zona de ação. E Tony Robbins também fala que o caminho para o sucesso é tomar ações massivas e determinadas. O que Robbins está fazendo? Ele está enfatizando a necessidade de ações decisivas e significativas para a gente alcançar o nosso sucesso, sugerindo que pequenos esforços todos os dias vai levar nossas decisões para um plano piloto, um plano de ação, tirar nossa ideia do papel para ir para literalmente, nossa ideia da cabeça para ir literalmente para o papel e ali não só ficar ali, mas sim executar. Então, se esse vídeo
tem a ver com o que você está passando, você já pode deixar um joinha aí também, se inscrever no nosso canal, porque eu passei por isso e sei como é que foi a minha carreira difícil, né, para algumas aprovações de concurso, mas a gente tem que trilhar por esse caminho, e eu quero te ajudar justamente nessa pegada, de que você não deve ficar somente sonhando, somente assistindo o vídeo, postando aquelas mensagens. É interessante isso? É muito interessante, é muito importante no começo, mas depois você tem que aprender a caminhar com as próprias pernas para poder trilhar o caminho da sua aprovação, porque senão você vai ficar só no sonho, e não vai para lugar nenhum. Essa é a verdade. Eu creio também que Evandro Guedes, ele confirmaria isso, não adianta você ficar ali só sonhando. Eu imagino até ele falando lá, pô filho, não dá pra você ficar só sonhando, alimentando sua vida de papel, do jeito que ele fala, né, assim? É nessa pegada, não tem pra onde correr, é desse jeito mesmo, você tem que andar com suas próprias pernas e trilhar o seu caminho, você tem que fazer os seus estudos, tem que fazer o seu resumo, eu sempre bato na tecla, é você que tem que fazer o seu resumo. Eu vejo muita gente falando vídeo assim, resumos prontos, é assim que você aprende a estudar, que nada, você tem que botar a mão no papel e na caneta e fazer o seu resumo, você tem que escrever, você tem que fazer o seu material ali, né? Você tem que pegar um material e refazer do seu modo para você concatenar suas ideias, não tem jeito, tem que escrever. Redação, você aprende redação sem escrever redação, não dá, você tem que escrever redação, tem que treinar. Aprender também é do mesmo jeito, então você tem que aprender a descobrir o seu caminho para trilhar nesse mundo do concurso. Comigo foi assim, eu parei de ver os vídeos e comecei a trilhar os meus caminhos com as minhas próprias pernas, mas não deixando de dizer que o cara é 10, é excelente, é top, por isso que ele é um dos gigantes, certo, do Brasil. Então não tem para onde correr, você tem que aprender mesmo a trilhar os seus caminhos, e foi assim que eu fiz, eu comecei a fazer desse modo. A dica que eu dou para vocês é essa hoje, galera. Tenha sonho, tenha motivação, mas também coloque aquela imagem lá daquele cargo que você quer ocupar como concurso público, coloque aquela imagem lá na frente do computador, na frente da parede, da sua mesinha de estudos, da sua escrivaninha e tal, mas tenha em mente que não dá para ficar toda hora perdendo tempo só fazendo isso não, tem que literalmente estudar, tá bom? Essa dica eu deixo para vocês, um abraço e até a próxima, valeu!